Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro nosso, né? E tentar colaborar aí com o conhecimento para vocês, tá? Então, o tema de hoje é um tema assim de suma importância, né? Principalmente para você que vai comprar um imóvel, né? Muitas vezes a gente vai comprar um imóvel, se encanta com o imóvel, fica encantado com aquele imóvel, e esquece de tomar alguns cuidados que são necessários, né, estritamente necessários na compra do imóvel, né? E isso vai ser, um desses pontos vai ser o tema de hoje, né? Que vai ser, vamos falar aqui sobre a hipoteca, tá? A hipoteca é um assunto de suma importância porque ela se trata de um gravame, né, real na matrícula do imóvel, e esse gravame ele acompanha o imóvel, como a gente vai ver aqui nessa nossa conversa, tá? Então, primeiro vamos definir aqui basicamente, de maneira bem simples, o que é a hipoteca, tá? Então, como já falamos, a hipoteca ela é um gravame que vai para a matrícula do imóvel, tá? Ela é averbada ou registrada na matrícula do imóvel, lá no cartório de registro de imóveis, tá? E ela se trata de uma garantia real, tá? Em direito, garantia real é aquilo que é garantido com a coisa, né? No caso mais comum, né? No caso mais conhecido, com o imóvel, né? Que é o que nós estamos tratando aqui, tá? Então, essa hipoteca, ela pode aparecer lá na matrícula de três formas. Ela pode ser convencional, ela pode ser uma hipoteca legal ou ela pode ser uma hipoteca judicial, tá? Isso nós vamos abordar aqui rapidamente, sem entrar nos detalhes que o código traz, tá? Mas de uma maneira assim clara e abrangente, né? Só para que você tenha ciência, né? Você tenha noção das hipóteses, né? Da quantidade de hipóteses que isso pode acontecer, né? Assim, da quantidade de hipóteses que ela pode entrar nessa matrícula, tá? Então, a hipoteca convencional, ela é aquela que é feita basicamente a partir de um acordo entre as partes, né? E ela pode ser através de escritura pública ou escritura particular, né? A depender do valor daquele bem, né? Desde que não ultrapasse os 30 salários mínimos que é previsto lá no código para que se exija a escritura pública, tá? Então, recapitulando aí, até 30 salários mínimos pode ser em escritura particular, né? Os dois particulares fazendo e acordando aquela hipoteca, tá? Acima disso tem que ser um cartório de notas, tá bom? Então ela é feita a escritura e essa escritura tem que ir ao cartório de registro para que isso seja colocado lá, tá? Porque no momento em que ela seguindo o princípio da publicidade do cartório lá do registro de imóveis, ela no momento em que ela é registrada lá na matrícula, ela cria um caráter erga omnes, isso quer dizer, ela acompanha aquele imóvel, né? E ela é exposta a todos, né? De uma forma pública, de uma forma abrangente, né? Então essa é a hipoteca convencional, tá? É importante frisar também que nesse caso, né? Essa hipoteca, ela precisa que no caso, se o credor ele for casado, né? Obviamente, dependendo do regime de bens, precisa então da assinatura também do cônjuge, tá? Que é o consentimento conjugal, né? Então precisa dessa assinatura lá, tá? Tem a hipoteca legal, são aqueles casos que estão previstos lá no código, estão previstos em lei, isso, no caso o Código Civil, né? E que ela é basicamente para garantir direitos
terceiros, né? Ou até mesmo evitar a dilapidação, né? Do erário público, né? Porque ela prevê, em caso daqueles, no caso do tesoureiro, por exemplo, né? Daqueles que têm responsabilidades com o dinheiro público, né? Ela prevê essa garantia, tá? Então essas pessoas, elas já está lá previsto na lei que os bens dela já ficam hipotecados para garantir algum tipo de dilapidação desses bens aí, né? No caso também de herdeiros, se um dos cônjuges, né, vem a falecer um dos cônjuges, e o outro assim, pode se casar com uma outra pessoa, né? E esses bens, se não houver um inventário antes, né, e não houver a separação dos quinhões para cada herdeiro, essa herança pode vir a ser dilapidada também, né, e levar prejuízo àqueles herdeiros. Então, em função disso, é um item também constante lá de que isso isso daí é um motivo para essa hipoteca legal. Existem outros também, né? Existem outros como o co-herdeiro, né? Que resolve ficar com o bem para ele teria que fazer para pagar em dinheiro a parte dos demais, então esse bem já fica também hipotecado até que isso se resolva, tá? Então, basicamente, são esses casos aí, são números clausos lá, né? O código define as situações em que isso ocorre, está bem claro lá, tá? Não vamos detalhar muito isso, mas aqui é só uma visão geral para que você possa saber, né, que isso ocorre, tá? E tem também aquela hipoteca judicial, né? É aquela em que hoje no nosso Código de Processo Civil, no atual Código de Processo Civil, não só a condenação em pecúnia, a condenação em dinheiro, né? Mas também aquelas condenações de uma obrigação de dar, de fazer, ou de não fazer, que possa ser convertida em dinheiro, também essa sentença serve como título, né? Em que o credor vai lá e já vai direto no cartório de registro de imóveis e faz o registro, né, daquele crédito que ele tem, né? Tá? Então, assim, não vou entrar em detalhes técnicos, mas para que saibamos, né, para que você possa ver que são diversas as situações em que pode ocorrer uma hipoteca, tá? Então, é importante, no momento em que você vá comprar esse imóvel, você faça essa verificação no cartório, tá? E a hipoteca é um item de suma importância, tá? É um item que você deve prestar bastante atenção, tá? De preferência que, se você não tem esse conhecimento, né, que isso já seja com alguém, com uma pessoa que detenha esse conhecimento, tá? Para que você não possa depois vir a se arrepender, né? Agora, por que isso é importante? Como já falei no início, o imóvel que está com esse gravame, né, de hipoteca é um imóvel que, caso você adquira esse imóvel, né, você não vai poder alegar boa-fé, né, porque já na matrícula do imóvel havia essa informação, né? Então, isso é um gravame que acompanha o imóvel, ou seja, não importa se ele saiu da propriedade do vendedor, né, da pessoa que lhe vendeu, e foi para a sua propriedade, né? Porque o imóvel é garantidor de um crédito, né? E a hipoteca, ela segue o imóvel, ela não fica com a pessoa que lhe vendeu, tá? Ela vai seguir o imóvel, ou seja, se você adquirir um imóvel nessa condição, tá? Esse imóvel pode sim vir a execução, pode ser executado, vai a leilão, tá? Eu estou dizendo pode porque
isso pode ser resolvido. Você pode procurar o devedor, assim, e pode ser difícil que ele cumpra com a sua obrigação, né? Mas é uma possibilidade, tá? O mais comum é que esse imóvel venha a leilão e você tenha prejuízos aí nessa sua compra, tá? E só para constar, a hipoteca também não só pode ocorrer com imóveis, tá? Mas ela pode ser também para bem imóveis como navios, né? Como aviões. Nesse caso, o registro não vai ser, obviamente, no cartório de registro de imóveis, mas vai ser no registro adequado, ou seja, a capitania dos portos para navios, né? E o registro aeronáutico para aviões, tá? Então, é isso, né? Esse é um ponto que eu gostaria de tocar, né? E de chamar a atenção, né? Porque é um dos pontos primordiais aí para você que pretende comprar um imóvel, tá? Então, essa verificação anterior, tá? Ela é de suma importância, tá? Tem-se que buscar o histórico desse imóvel lá no cartório, tá? Tem-se que buscar, tem que ver o que existe, tá? Na matrícula desse imóvel, né? Inclusive por outros motivos que a gente vai tocar em outros vídeos, em outras oportunidades, né? Como a correspondência do real com o que está lá no registro, né? Isso é assunto para outro vídeo, tá? Mas a questão do gravame da hipoteca, ele é importantíssimo, tá? Porque é uma dívida que você, na verdade, você não vai estar comprando o imóvel, você vai estar adquirindo uma dívida, se você não tiver esse cuidado, né? Porque aquela dívida, ela está garantida pelo imóvel, então ela acompanha o imóvel, mais uma vez, né? Ela acompanha o imóvel e você que comprou, né? Com aquela informação lá no registro, você não vai ter o benefício da boa-fé, tá? Você vai sim responder e arcar com essas dívidas aí, tá? Ou seja, o imóvel que você comprou vai arcar com essas dívidas e, consequentemente, isso vai refletir no seu patrimônio, tá? Agora, é importante também aqui frisar que você pode perguntar, sim, mas e aí, o que eu posso fazer, tá? O que você pode fazer é tentar resolver isso com perdas e danos com quem lhe causou esse prejuízo aí. Você pode ir buscar isso com o vendedor, tá? Mas, frisando bem, se isso está lá no cartório de registro de imóveis, na matrícula do imóvel, você já não tem, você já não pode alegar para terceiros a boa-fé, tá? Isso é de suma importância. Então, eu espero que com isso, né, tenha tocado em mais um ponto de alerta, né, tenha chamado a atenção para um ponto importantíssimo, eu considero de suma importância, né, e que você seja feliz nos seus negócios, tá? E procure ter essa atenção. Então, um abraço e até a próxima.